pessoa aqui representada como servo do Senhor, que Deus possa nos abençoar grandemente, irmãos. Vamos ouvir o prelúdio e assim darmos início ao nosso culto de adoração ao Senhor. Amém, irmãos. Cristo é verdadeiro abrigo. E vamos dar sequência ao nosso culto, irmãos, confessando os nossos pecados. Vamos ter uma palavra de oração, vamos nos achegar ao Senhor, colocando a nossa vida, tudo aquilo que não tem agradado ao Senhor. E para esta oração, eu vou pedir ao nosso irmão Vidal que faça uma oração de confissão, pedindo que o Senhor perdoe os nossos pecados, mas também que nós possamos nos alegrar com Cristo Jesus, o Senhor perdoador. Pai bendito, Pai de amor, louvado seja o teu santo nome, em nome de Jesus, pelo teu cuidado conosco, pelo sacrifício de Jesus na cruz, que nos permite com liberdade nos chegarmos diante do Senhor, nos prostrarmos diante do Senhor, sem necessitarmos de sacrifício, de derramamento de sangue, porque o sangue justo já foi derramado por nós. E nesse momento nós pedimos que Ele nos cubra, que Ele nos limpe, que Ele nos purifique, que o Senhor, que sonda o coração e a mente, sabe dos nossos pecados, mesmo que a gente não os confesse. E eu peço que o Teu Espírito Santo que habita em nós nos leve, Senhor, a nos lembrar deles, a confessá-los, a falar pelo nome e a mais do que isso, Senhor, nos arrependermos deles para não tornarmos a cometê-los, para que em nome de Jesus a nossa vida possa, Senhor, estar cada vez mais parecida com a do nosso Senhor, com a do nosso Salvador Jesus Cristo. Eu sei que, Senhor, nós nunca seremos santos como Ele é, mas pelo santo que morreu na cruz, nós nos achegamos diante de Ti e pedimos o perdão dos nossos pecados, para que possamos também, Senhor, poder nos achegar diante do Senhor com alegria, com coração grato, com coração, Senhor, transbordante da vontade de estar na Tua presença e adorar ao Senhor.
se derramar na presença do Senhor, reconhecendo a tua grandeza, a tua majestade, a comunhão com os irmãos, ainda que virtual, mas o Senhor sabe o tempo que estamos passando e nós queremos pedir que o Senhor nos abençoe e que no tempo do Senhor o Senhor acerte tudo para que nós possamos estar presentes diante do altar do Senhor, na casa do Senhor, unidos realmente como um corpo, para louvar, adorar e bendizer o Senhor. É no nome de Jesus, Pai, que nós oramos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor na primeira carta de João, no capítulo 3. Primeira carta de João, capítulo 3. Você aí de casa que me ouve, vamos fazer a leitura em uníssono. Certamente os irmãos estarão com os microfones desligados, mas vamos celebrar o amor de Deus que nos perdoa, que nos santifica e que aquele que está em Cristo Jesus não vive pecando. Esse é o teor do texto sagrado que nós leremos agora. Primeira carta de João, capítulo 3, do verso 1 até o verso 10. Esperar todos os irmãos acharem. Muito bem, irmãos. Leiamos todos. Assim diz a palavra do nosso Deus. Vede, que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Amém, irmãos. Em resposta à palavra do Senhor, vamos cantar o hino 97, Súplica do Redimido.
Deixa eu ativar o meu aqui. Vamos ter uma palavra de oração, uma oração de adoração. Eu vou pedir a nossa irmã Dona Sônia, esposa do reverendo Eliezer, que faça essa oração. E depois, viu, meus irmãos, só cuidado com o microfone, que às vezes ele fica ligado. Tá bom? Eu vou pedir a Dona Sônia que faça essa oração, uma oração de adoração, tá bom? Vamos orar com a nossa irmã. Nós te louvamos, Senhor Deus, por tudo aquilo que tu tens feito pelas nossas vidas. Graças a Deus. Tu tens sido maravilhoso, ó Pai, para conosco, nos dando provisão, saúde, tudo que é de bom, tu tens providenciado para o seu povo. Ó Pai, agora eu quero te agradecer por tudo isso daí. E agora, Senhor Deus, aceita em nome de Jesus o nosso culto. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, eu vou pedir para nós tomarmos cuidado com o som ligado, porque acaba travando os cânticos, tá bom? Peço a gentileza de a gente se atentar aos microfones ligados. Então, eu peço que você desligue o seu microfone para que a gente possa sequência. Viu, dona Marlilda, a senhora está ligado. Eu achei que ia desligar. Não, tá joia. Meus irmãos, vamos ler a palavra do Senhor em Deuteronômio, livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículos 6 a 9. Deuteronômio 7, a partir do verso 6 ao verso 9. Só mais um instantinho para todos acharem, assim leremos a palavra do Senhor. Diz assim, irmãos: porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois erais o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Amém, irmãos. Louvado seja Deus. Vamos continuar o nosso culto, louvando ao Senhor com um grupo de cânticos. Nós vamos cantar 2 cânticos, Mente e Coração e É Tua Graça. Louvemos ao Senhor com os nossos irmãos.
Tudo certo aí, Marcão? Amém. Louvado seja Deus, que Deus continue abençoando o grupo de cânticos, que trouxe aí uma inovação, né? Foi bênção. Deus continue abençoando a vida deles e a nossa. Meus amados, neste momento nós vamos ter uma oração de intercessão pelas famílias, pela igreja, pelos irmãos enfermos, né? Então a gente louva a Deus. Não sei se o senhor José Carlos está presente, mas parece que ele teve que fazer um tratamento no hospital. Vamos continuar orando por ele. Também peço pelos irmãos de Dona Lígia, nós possamos lembrar dos irmãos enfermos, das famílias, e que possamos sentir o cuidado do Senhor neste momento especial. Eu vou pedir ao presbítero Valdir que faça essa oração, pedindo por nós e fazendo essa intercessão em nome da igreja. O senhor José Carlos está no hospital, mas nós vamos orar por ele e pelos demais, tá bom? Tá joia, obrigado. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem derramado nas nossas vidas, individualmente e também nos nossos lares, Senhor. Nós queremos colocar as famílias da nossa igreja no teu altar, pedindo que o Senhor abençoe, Senhor, cada um dessa célula, Senhor, de amor, que é a família, o lar, que o Senhor derrame proteção, derrame provisão, derrame a tua presença, Senhor, para que haja alegria, Senhor, na dependência de tudo diante de ti, Senhor. Nós pedimos também aos que estão com problemas de saúde, como o senhor José Carlos, que está fazendo um procedimento lá no hospital,
mas como ele, outras pessoas, Senhor, que estão com alguma dificuldade, em algum tratamento. Nós suplicamos, ó Deus, a tua mão poderosa, a tua mão generosa sobre essas pessoas. Derramando também, Senhor, na questão da saúde, a proteção que é tão necessária ainda nestes tempos de pandemia, Senhor. Nós apresentamos, portanto, as famílias, para que haja, Senhor, nesse tempo também crescimento no bom relacionamento harmônico, alegre, em amor dentro de cada lar e o crescimento espiritual também, Senhor. Nós suplicamos e agradecemos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Neste momento eu passo a palavra ao presbítero Gilberto. Ele será o mensageiro da palavra do Senhor. Que Deus o abençoe grandemente nesta hora, em nome de Jesus. Todo mundo está ouvindo? Está um pouquinho baixo, presbítero. Está baixo? Agora melhorou. Precisa Eu vou aumentar um chegar pouco. perto aqui. Isso. Melhor. Melhorou? Pronto? Todo mundo está ouvindo agora? Vamos lá, meus irmãos. Vamos orar a Deus pedindo para que abençoe este momento em que vamos ouvir a sua palavra maravilhosa. Eu vou pedir para a irmã Esther fazer essa oração. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque ela chegou a nós, porque nós a temos, podemos lê-la com liberdade, ensiná-la, Senhor. Podemos ouvir a tua voz através dela. E agora nós rogamos, ó Deus, que o teu Santo Espírito, ó Deus, fale aos nossos corações através da vida do presbítero Gilberto, e tu estejas, ó Deus, iluminando, clareando as suas ideias, ó Deus. Ó Pai, usa esse teu servo, ó Pai, na vida da nossa igreja. Senhor, e onde quer que ele esteja também, que ele seja usado por ti como vaso de bênção. Ó Senhor, ajuda-nos nessa hora, Pai, a desligarmos, ó Deus, as nossas mentes de tudo aquilo, Senhor Deus, que não é relacionado, ó Pai, à tua mensagem nesta hora. Que nós possamos, ó Deus, estar dispostos a praticá-la em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, meus irmãos, vamos abrir então a palavra de Deus em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 22, do verso de número 34 a 40. Mateus, capítulo 22, do verso de número 34 a 40. Essa pequena meditação é baseada no texto de Mateus, verso 22, 34 a 40. Diz assim a palavra de Deus. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependerá toda a lei e os profetas. Jesus estava em determinado lugar e havia falado com os saduceus, e os judeus ficaram sabendo que Jesus havia falado através do seu rico conhecimento, do conhecimento que só o Senhor pode dar, havia feito com que o Senhor calasse os saduceus, né? Os saduceus tinham um pensamento diferente
dos fariseus. Então, eles se reuniram em conselho e falaram com um dos seus membros, que era o intérprete conhecedor da palavra de Deus. E esse texto, meus irmãos, nós vamos encontrar em vários locais, vários evangelhos. Nós vamos encontrá-lo em Lucas, vamos encontrá-lo em Marcos, mas nós vamos ver com perspectivas diferentes, né? Com visões diferentes, né? Cada autor, né? Lucas falou como historiador, né? Mateus estava lá e viu isso aqui, mas cada um deles fala de uma maneira diferente. E o texto menor é esse aqui olha só, eu li o texto de Marcos, viu? Mas é igual, não tem problema. Eu falei para vocês ler Mateus e acabei tendo dentro do texto de Marcos, para vocês verem como o texto é igual, né? Mas a questão central é que esse autor, vamos fazer a leitura também lá em Mateus. Não, desculpa. É esse de Mateus mesmo. É porque eu estou usando um aplicativo e ficou escrito aqui em azul o lugar que tinha aparecido. E o texto, então estava aparecendo o texto aqui, mas não, é Mateus mesmo. Eu li o lugar certo. Graças a Deus, né? Então, nós vamos ver que o fariseu chegou lá onde estava Jesus e experimentando a Jesus. O texto de Marcos, ele mostra uma pergunta de uma maneira diferente, né? E a gente vê que Mateus viu de um jeito e Marcos viu de outro. Essa visão. Ele tinha uma aparência naquele momento que a gente, às vezes, dá a impressão que Marcos estava falando, nossa, como ele é bom, né? Porque ele fala assim, logo depois da leitura desse texto, o texto em Marcos, fala assim, tá certo, é isso mesmo, o senhor tá certo, né? É como chegar para uma pessoa que fala, 2 mais 2 quanto é que é? 2 mais 2 é 4, você tá certo, está certo. Falar para Jesus que a palavra de Deus está certa é uma redundância, né? Porque o Senhor é a palavra de Deus. E o texto de Marcos, apesar de parecer que está havendo uma perspectiva em que dava um certo valor ao conhecimento do fariseu, na realidade estava mostrando que ele estava ali com prepotência perante o Senhor. Mas quando ele faz essa pergunta, Jesus responde, né, para aquele fariseu que fez, no verso 36, ele faz a seguinte pergunta, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Qual é o grande mandamento da lei? Porque ele queria saber como fazer, como viver as suas obras, né? Ele pergunta, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus responde no verso 36 mesmo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus resumiu ali, né? Resumiu e não resumiu, né? Porque resumiu em 2 mandamentos, mas ele, na verdade, mostrou a totalidade do mandamento do Senhor que está. Os outros provêm, são jurisprudência desses dois mandamentos. Vamos abrir lá a nossa Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6, verso 5. Rapidamente, Deuteronômio, capítulo 6, verso 5. Olha lá, de onde foi que Jesus explicou isso ao mestre fariseu que estava perguntando para ele. Diz assim, capítulo 6, verso 5 de Deuteronômio. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Deuteronômio, capítulo 6, verso 5.
No entanto, quando a gente olha para essa afirmação no conjunto total e presta bem atenção no que esse texto diz, nós chegamos a uma conclusão, né? Deus é amor. Tem outros textos que nós vamos ver depois que confirmam esse tema, né, que nós estamos analisando hoje. Deus é amor. E quando a gente vê que Deus é amor, emana do Senhor o amor para conosco. Mas nós, em primeiro lugar, segundo o que o Senhor mesmo falou, nós devemos amá-lo, devemos adorá-lo. E como deve ser isso? O texto fala lá de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Coração por quê? Coração por causa do desejo do nosso coração, de todo o nosso desejo, de toda a nossa vontade, de todo o nosso interior, né? Com uma vontade profunda de estar com o Senhor, um desejo, né? Que é ligado àquelas coisas que a gente precisa no nosso dia a dia. A gente precisa se alimentar, a gente tem aquele desejo do alimento e a gente olha, quando a gente olha para a nossa esposa, quando a gente olha para o nosso marido, a gente tem o desejo de estar ao lado dele. É nesse sentido. Quando ele fala de toda a nossa alma, ele está falando a respeito da nossa psique, está falando a respeito do nosso ser espiritual, querendo se aproximar do Senhor. Quando fala de entendimento, é a respeito da sabedoria que o Senhor dá, do conhecimento que ele nos dá a respeito dele mesmo. Então, quando nós olhamos para esse texto, o Senhor Jesus fala àquele fariseu que nós devemos amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Por quê? Porque ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o doador da vida. Ele é o sustentador de tudo. Nós que respiramos, nós que bebemos, nós que nos alimentamos. Hoje nós tivemos o nosso almoço, teremos o nosso sustento amanhã. O Senhor, Deus é que faz tudo por nós. Portanto, né, recebedores de tantas bênçãos, nós temos que chegar à conclusão de que o Senhor é o merecedor de toda a adoração. Não há outro para ser adorado senão o Senhor. Não há outro que nós possamos olhar e falar, eu devo agradecer por isso. Apesar de nós termos gratidão a muitas pessoas por muitas coisas, tudo que nós recebemos, mesmo que seja de outra pessoa, é uma dádiva que Deus colocou nas nossas vidas. Que maravilhoso, né? Que maravilhosa resposta o Senhor dá. E, no entanto, continuando o texto, nós vamos ver que, em primeiro passo, nós vemos que Deus, né? Deus é amor e deve ser amado acima de tudo. No entanto, o segundo verso, ele diz assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o texto, ele fala que esse segundo é semelhante àquele. Não é estranho isso? Mas nós devemos amar a Deus. Mas acontece que esse amor é consequência, esse amor ao próximo, esse amor é consequência do primeiro amor, do amor do Senhor em nossas vidas. O texto diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vamos abrir lá em Levítico, capítulo 19. Levítico, capítulo 19, verso 18. Olha só, olha o que diz o texto. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Olha só, o Senhor Jesus repete então aquele texto que está lá em Levítico. Ele fala, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por que o Senhor Jesus fala de amor? Por que o amor está tão relacionado a isso? O próprio evangelista João, a gente lê um pouco do texto lá de João, mas nós vamos ver que ele mesmo chama a atenção. Lá em 1 João, capítulo 4, no verso 7,
a 8, diz texto de 1 João: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Que maravilha! Isso quer dizer que o sentimento que o crente tem que ter ao seu próximo, aquele que ele se aproxima, aquele que ele conhece, aquele que necessita, aquele que, mesmo que o trate mal, aquele que o vilipendia, né? Aquele que fala mal dele, é amor. Porque nós recebemos de Deus o amor puro e verdadeiro. E não devemos responder coisas más para quem faz mal para conosco. É o ensinamento que o Senhor nos dá. Por quê? Por causa de quê? Porque nós somos bonzinhos? Porque nós somos maravilhosos? Porque nós temos uma dívida para pagar e temos que descontar essa dívida de alguma coisa para o futuro? Umas pessoas já me falaram algumas vezes, que elas viveram outras vidas e agora tem que viver e pagar pelo que ela já fez no passado. Não é assim que acontece, meus irmãos. Não é assim que acontece. Estamos todos sobre a égide do pecado. O Senhor Jesus nos libertou e nos deu o seu amor para conosco, para que nós transbordemos nesse mesmo amor contagiante, esse amor libertador, esse amor que abre a nossa mão para o mundo, esse amor que nos abre para Deus, esse amor que abre o nosso coração. Esse amor é o que deve ser repartido com o próximo. Às vezes, nós ficamos ressentidos. A palavra de Deus diz que não cai o sol sobre a sua ira, né? Mas a ira não pode ser relacionada a ódio. A gente não pode alimentar o ódio. O ódio é pecado. Né? Qualquer sentimento de ódio na nossa vida deve ser imediatamente repreendido. Em nome de Jesus. Porque o amor do Senhor é que nos sustenta. Nós vivemos tempos terríveis hoje em dia. Né? Faz tempo que no nosso país nós estamos divididos. Né? E as pessoas estão alimentando ódio de todos os lados. Nós não devemos participar nem com conversas alheias, porque somos separados disso. Nós devemos nos colocar ao pé de Cristo, fazer conforme Cristo ordena, orar pelos nossos governantes, orar por aqueles que nos governam, atuar de maneira viva e verdadeira na nossa sociedade, mas transbordarmos em amor. Esse é a verdadeira atuação do crente. É a verdadeira atuação daquele que acredita em Deus. Quando nós continuamos lendo o texto fala assim: ama o teu próximo como a ti mesmo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Como é que nós vamos amar o nosso próximo se nós não nos amamos? Às vezes, é até um sinal de que nós não nos amamos, o fato que nós não amamos o próximo. O fato de nós não amarmos o próximo é um sinal de que nós não percebemos o amor de Deus em nossas vidas. Quando nós não amamos alguém, o amor puro e verdadeiro do Senhor, isso significa que nós não temos dentro de nós o Espírito Santo de Deus. Porque ele transborda em amor. Isso é um fato. Não é talvez amará, né? O texto é uma ordem. Né? O texto é uma ordem. Né? Ama o teu próximo como a ti mesmo. O amor é o contrário do ódio. Veja lá em João 4,15.
O que diz o texto? Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, desculpa, é 13, 14 e 15, perdão. 13, 14 e 15. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. E nós conhecemos que cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. É do verso 13 ao verso 16. A vida do crente é uma vida em amor. Por quê? Porque nós somos bonzinhos? Não. Porque o Senhor é bondoso para as nossas vidas. Verso 20 de 1 João, diz assim: se alguém disser, amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Isso é uma realidade, meus irmãos. Aquele que não ama o seu irmão, não pode amar a Deus. Porque se ele não ama quem vê, como vai amar aquele que não vê? Olha como esse texto é forte. No entanto, nós sabemos que o Senhor é maravilhoso. Ele é grandioso para transformar as nossas vidas. E esse texto que nos chama a reconhecer esse amor do Senhor, ele nos mostra que o Senhor, ele nos ama. Ele quer estar do nosso lado. Quando eu falo assim, ele quer estar do nosso lado, é um antropoformismo, né? Porque ele está aqui do nosso lado. É uma visão humana do poder de Deus. Deus está em todo lugar e a sua presença é constatada em nossas vidas através desse amor, esse amor que ele sente. E o Senhor Jesus, o Senhor Deus, amou tanto ao mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A gente podia continuar aqui falando várias questões a respeito do amor, que a gente vai encontrar muitos textos da Bíblia falando a respeito disso, alertando a respeito disso, a respeito do amor do Senhor, o quanto ele nos ama, quanto ele amou Israel, o quanto amou a Jerusalém, quanto ama aqueles que ele escolheu na eternidade. Mas esse texto também é um alerta para nós, porque ele nos fala que nós devemos prestar atenção. Será que temos amado a Deus? Será que eu digo que amo a Deus e não amo o meu próximo? Será que eu digo que amo a Deus, amo o meu próximo, mas eu não amo a mim mesmo? São coisas correlacionadas. Se você diz que ama a Deus, mas não ama o seu próximo, você também não ama a si mesmo. Você também não ama o seu próximo. Você também não ama a Deus. Não dá para dizer que ama um dos três sem estar dizendo uma mentira. É o que a palavra de Deus diz. Nós devemos amar uns aos outros. Amemo-nos uns aos outros, é o que diz o evangelista João. Porque o amor vem de Deus. Amém? Portanto, meus irmãos, essa é a mensagem. Prestamos atenção. Como está a nossa vida? Como está o nosso relacionamento com o Senhor? Nós estamos próximos da palavra dele? Como é que podemos dizer que amamos a Deus e não lemos a Bíblia? Esse é um chamado para que você se
complete com a palavra dele, porque o Senhor disse que o Espírito Santo vai fazer com que nós lembremos dessa palavra. Como é que nós vamos lembrar se a gente não ler? E ela é uma palavra que nos abastece desse amor, que nos enche desse amor, que nos faz transbordar desse amor, que transforma, que prepara a nossa vida, cada dia das nossas vidas, para chegarmos até o final dos dias e olharmos na presença do Senhor e vermos o Senhor cara a cara, face a face, e contemplarmos o Criador de todas as coisas e vermos o transbordar desse amor em tudo aquilo que Ele faz, em tudo aquilo que Ele prepara, em tudo aquilo que Ele preparou para nós, naquele dia futuro. Portanto, vamos abaixar as nossas frontes, pensar nas nossas vidas e relacionar a questão do amor de Deus, desse Deus que é amor em nossas vidas e na vida dos que nos são próximos e na nossa vida em relação a Deus e o nosso amor a nós mesmos, porque nós podemos até nos enganar. Você pensa pensa que se ama, né? Mas, no entanto, age pensando nas coisas desse mundo e está sendo egoísta e não está pensando em si mesmo. Está pensando nas coisas do mundo, que não traz prazer nenhum. Por isso que o Senhor Jesus falou, amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Vamos abaixar as nossas frontes, pensar neste amor de Deus, e eu peço que o reverendo Fernando ore para que Deus atue, pedindo para que Deus atue no coração de cada um de nós, e se houver alguém aqui que queira abrir o seu coração para o Senhor, confiar mais e mais nele, que o Senhor atue neste momento. Amém, irmãos. Eu farei a oração, em seguida nós receberemos a bênção e ouviremos o amém tríplice. Vamos orar. Pai bendito, nós te agradecemos e te louvamos, ó Senhor, pelo teu amor bendito por nós. Como nos ensina a tua palavra, não fomos nós que amamos o Senhor, mas o Senhor nos amou primeiro. Louvado seja o teu nome, ó Deus. E por esta bênção fazer parte da nossa vida, nós também nos voltamos para Deuteronômio e vemos que nós temos que amar ao Senhor de todo o coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma. Nos ajude, ó Deus, pelos méritos de Cristo, a sempre reforçarmos isso no nosso coração e fortalecermos a nossa vida com esta bênção. O Senhor nos amou e, diante de tamanho amor, nos ensina a te amar, ó Deus, e amar o nosso irmão e amar a nós mesmos também, como nós ouvimos nessa noite. Continua abençoando o presbítero Gilberto, ó Deus, abençoe sua vida, seu ministério, ó Deus, como presbítero, e que ele sempre possa ser um porta-voz fiel da tua palavra bendita que vem aos nossos corações. Ó Pai amado, também nos ajude a amar o nosso irmão. Isso muitas vezes é difícil, mas que nós possamos ser imitadores do Senhor como filhos amados. Amar ao Senhor, não amar o irmão não como Caim, mas como Cristo, e como nos ensina a palavra, Deus. Que nós possamos mostrar essa luz do Senhor na nossa caminhada, e louvado seja o teu nome, ó Deus, porque essa graça maravilhosa do Senhor está no nosso coração. Ó Deus querido, trabalha no coração daquele que também pode estar se sentindo duro quanto a essas verdades, que o Senhor possa abrir os nossos corações e que em nossa vida, em nossa caminhada, sempre haja essa bênção de nós nos lembrarmos, rememorarmos o teu amor, mas também cumprirmos na tua graça, ó Deus, conforme a tua palavra nos ensina a caminharmos, ó Deus, amando ao Senhor e amando ao próximo. Cuida de nós, ó Deus, fortalece a nossa vida e que a tua igreja, noiva do Cordeiro, glorifique o nome do Senhor nesse sentido. Essa é a nossa oração, pedindo a tua bênção no nome santo, precioso e maravilhoso de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Recebamos a bênção, irmãos. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as ternas consolações do Santo Espírito de Deus, repousem sobre nós, povo de Deus aqui reunido e espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, Senhor.
Deixa eu ativar o som aqui. Deus seja louvado pelo culto que prestamos ao Senhor. Eu estou vendo, antes de falar dos visitantes, né, dos irmãos que estão vindo pela primeira vez aqui no Zoom, né? Quero agradecer ao presbítero Gilberto, que Deus continue te abençoando, irmão. Obrigado pela solicitude e pela palavra de hoje, viu? Deus o abençoe.